Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é terça-feira, dia 26 de junho. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Para a gente é sempre um prazer estar com você aí na sua casa. Já te peço licença para a gente chegar até você e te faço um convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia. Hoje a gente conversa sobre um procedimento cirúrgico realizado aqui em Juiz de Fora que foi inédito para a cidade e falaremos também sobre a Semana de Combate às Drogas. Agora eu apresento os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Zé. Bom dia, Caio. Bom dia, Rogério, ilustre companheiro de bancada. Bom dia, ilustres convidados. Bom dia, senhores telespectadores. Bom dia, senhoras telespectadoras. Hoje a mesa, né? Parabéns aí, como sempre, né, para a produção, na seleção dos temas, né, e da qualidade dos convidados. Então, eu acho que todas as famílias agora, não só os mais adultos, mas também os jovens, adolescentes, crianças, deveriam ficar ligados aí na audiência, porque os assuntos vão ser tratados da maior importância, a área de saúde e questão das drogas aqui em Juiz de Fora e na região, né? Parabéns aí para você, para a produção e para a TV de modo geral. Obrigado, Zé. Bom dia, Pasqualino, tudo bem? Bom dia, Caio, tudo bem? Meu amigo Zé, Charles, vereadora Sheila, futura deputada estadual aí, né? Meu doutor Glaucio, vamos fazer um programa hoje muito bacana, de um tema extremamente relevante e de um tema extremamente inovador, né? Nós estamos falando da primeira cirurgia que houve em Juiz de Fora de pâncreas. Então, assim, muito bacana. Quem nos acompanhar vai ter um programa bem bacana aí hoje. É verdade. Isso tudo a partir de agora. E agora eu vou apresentar para vocês as pessoas que vão possibilitar que isso aconteça, que tem possibilitado que isso aconteça aqui em Juiz de Fora. A gente recebe a vereadora Sheila Oliveira. Bom dia. Bom dia, Caio, bom dia a todos, né? Também gostaria de parabenizar aí pela escolha dos nomes que estão aqui nessa mesa, assuntos importantes, e desejo uma ótima mesa de debate para todos nós e para as pessoas que nos assistem também. Muito obrigado. A gente recebe também o vereador Charles Evangelista. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Caio. Cumprimentar os outros integrantes da mesa, o Rogério, o doutor Glaucio, delegada Sheila, o Zé, e a todos que nos assistem também, e espero também que tenha uma ótima mesa de debate que pode ser muito produtivo para todos. Muito obrigado. E a gente recebe também o cirurgião geral Glaucio Rocha. Bom dia. Bom dia, Caio, bom dia a todos, Zé Lúcio, Charles, delegada Sheila, Rogério. É um prazer estar aqui e falar dos avanços que a gente tem obtido aqui no trabalho em Juiz de Fora e compartilhar um pouco dessa experiência, ouvir um pouco também dos demais convidados. Vai ser um grande prazer. Prazer é nosso receber o senhor. Muito obrigado. Bom, no início desse mês, Juiz de Fora viveu um momento histórico para a medicina da cidade. O primeiro transplante simultâneo de rim e pâncreas, sendo o primeiro transplante de pâncreas da história da cidade. A partir de agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre o procedimento cirúrgico que envolveu esse caso e a gente vai conversar com um dos responsáveis, né, por essa cirurgia, que era o senhor e mais um corpo de médicos, né? Eu queria que o senhor explicasse a complexidade desse procedimento que impediu que isso tivesse acontecido antes, né, esse transplante. É muito oportuno a gente comentar sobre isso, porque hoje eu estou aqui na mesa de debates, mas na verdade eu represento uma equipe de aproximadamente aí 40 pessoas que trabalham incansavelmente dentro do hospital para viabilizar a realização de transplantes lá em nosso hospital, na Santa Casa. E isso vem, na verdade, de um trabalho que começou há 30 anos atrás com o transplante renal, e em 2011 uma nova etapa em que nós propusemos o projeto de realizar transplante de fígado e transplante de pâncreas na Santa Casa. Isso foi a etapa que faltava para a gente realmente implantar a unidade de transplantes em Juiz de Fora da maneira como nós havíamos planejado lá em 2011. Então é um trabalho que envolveu aí cerca de 40 pessoas ao longo desses anos e uma cirurgia extremamente delicada. Ela foi muito preparada ao longo dos últimos 6 meses, um ano, para a gente chegar nesse ponto e ter o sucesso que nós tivemos. Enfim, é um trabalho de muita gente em prol do início dessa cirurgia. Fazer o primeiro é muito bacana, é um marco histórico. A gente fala disso para que as pessoas descubram que isso existe em nossa cidade, mas também nós
temos agora o desafio de continuar seguindo e fazer mais. Eu acho que esse que é o grande desafio, é perenizar o serviço. Esse vai ser o nosso desafio para frente. Doutor, eu quero realmente parabenizar a equipe médica aí da Santa Casa, né, o senhor também, o professor João, porque é um fato inédito aqui em Juiz de Fora, né, porque é a primeira cirurgia, né, do pâncreas e o rins, né? E também gostaria de parabenizar o doutor Aloysio Lache, né, que é o chefe da endocrinologia da residência, né, pela dedicação, pela vocação que ele tem, uma pessoa que eu conheço, e ele está realmente ligado 24 horas, pode dizer assim, para o bem-estar do paciente, procurando fazer o que é possível. Agora, evidentemente, que essa cirurgia ela teve a consequência do diabetes, né? E o diabetes, a gente sabe que é classificado, 1, 2, né? E tem. O senhor poderia falar o que o diabetes contribuiu, qual foi o diagnóstico feito para que fosse feita essa cirurgia, como é que foi feita a avaliação médica, falou, é necessário fazer a cirurgia do pâncreas e do rins, e se também, depois feita essa cirurgia, se o paciente aí precisa continuar fazendo hemodiálise ou com isso cessa a necessidade da hemodiálise. Muito obrigado pela pergunta, Zé Lúcio. Eu vou só comentar, abrir um parênteses aqui, porque a pessoa que me apresentou o diabetes na minha carreira médica foi o professor Alberto Aloysio, a quem eu sou muito grato. Então, desde meus tempos de faculdade, nós tínhamos um grupo de estudo e, incansavelmente, todas as quartas-feiras à noite, a gente se reunia para conversar sobre diabetes e foi um período de muito aprendizado. E depois disso, ao longo da formação, eu tive a oportunidade de trabalhar com transplante de pâncreas e hoje, junto com a equipe de nefrologia, coordenado pelo Dr. Gustavo Ferreira, Dr. Vinícius Sardão, os cirurgiões Márcio Souza, Vidigal, José Otávio, Luiz Henrique Borsato, a equipe de anestesistas lá com o Dr. Kleber Ribeiro. Enfim, nós temos hoje condição de realizar esse procedimento com todo esse grupo. E nós indicamos o transplante de pâncreas para todo paciente diabético em insuficiência renal crônica. Então, todo diabético que precisa fazer hemodiálise, geralmente diabetes tipo 1, tá? Tem 2 tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. O tipo 2, em geral, ele produz insulina. Então, você colocar um órgão para a produção de insulina, ele não traz tanto benefício. O tipo 1 é o diabetes não produtor de insulina. Então, nesse caso, você colocar um órgão para produzir insulina, sim, tem benefício. Então, quando o paciente está em hemodiálise, precisa de um transplante renal, ele passa a ter um resultado melhor se nós associarmos o transplante de pâncreas. Então, é uma indicação muito precisa, muito restrita, mas que ela, quando bem indicado, o resultado é excepcional. É um paciente que ele vai agora parar de usar insulina, ele vai ter uma vida restaurada, próxima à normalidade. Muitas das complicações que o diabetes afeta a retina, afeta nervos periféricos, né? Então dá neuropatia, perda de sensibilidade, tudo isso ao longo dos próximos anos ele vai começar a regredir todas essas sequelas. Na verdade, assim, aquilo que tem de lesão já instalada, ela vai continuar, mas aquilo que estava em processo de degeneração geralmente estabiliza ou melhora. Então a gente tem uma expectativa muito boa para esses pacientes no médio e no longo prazo. E são pacientes, a gente vê o diabetes, né? Mas são pacientes, quando chegam nesse ponto, se não transplantar, o destino está selado para eles. A gente sabe que ele não vai resistir muito tempo dentro da hemodiálise. Tá? Existem outras indicações do pâncreas, que seria para o diabético insulino dependente, mas que tem um grau de gravidade do diabetes em que não é mais possível controlar com insulina. E a instabilidade da glicemia está de tal forma comprometendo a qualidade de vida dele, que ele passa a ser um candidato ao transplante. Então, tem pacientes que, por exemplo, ele está inscrito para fazer um transplante de pâncreas isolado, que ele tem hipoglicemias assintomáticas. Então, ele já bateu o carro 2 vezes. E isso está comprometendo não só a vida dele, mas de outras pessoas. Então, isso passa a ser uma questão de ser muito bem avaliada por uma equipe de endocrinologistas e nefrologistas, capaz de definir se há ou não indicação ao transplante. Porque toda vez que você fala num transplante, a gente tem que pesar risco e benefício, né?
E o transplante tem um risco de insucesso, da ordem de 10% a 15%, não é pequeno. Então, você não pode oferecer um tratamento com 10% a 15% de mortalidade frente a um outro tratamento opcional em que não oferece mortalidade nenhuma, que seria o tratamento com insulina. Então, é uma indicação muito precisa que tem que ser avaliado com muito critério pela equipe, e a gente tem um corpo médico muito habilitado para isso conosco. O senhor já começou até a responder uma pergunta que eu faria, que eu queria aprofundar um pouquinho mais nisso, porque eu imagino que grande parte dos telespectadores que agora nos assistem ou depois mais tarde no YouTube tem dúvidas relacionadas a isso. Eu tenho um tipo específico de diabetes. Eu vou para a fila do transplante. Por que esse cidadão foi contemplado com essa cirurgia? A gravidade disso, o senhor já começou a falar, eu queria dar uma aprofundada nisso. O nosso paciente lá, no caso, ele tem 35 anos de idade, ele ficou diabético com 1 ano de idade. Então ele está com 32 anos já de diabetes. O diabetes numa fase inicial, entre o 1º e o 5º ano, ele geralmente não tem muita sequela, não tem muito problema. A partir do 5º ano começa a aparecer a degeneração, a retinopatia diabética, isso começa a comprometer a visão. Depois de um certo tempo o rim começa a ser comprometido. Então, ao longo dos anos, esse comprometimento progressivo leva ele a necessitar eventualmente de uma perda da função renal e precisar da hemodiálise. Esse paciente, até fevereiro do ano passado, de 2017, nós não fazíamos esse procedimento em Juiz de Fora, mas em fevereiro nós recebemos a autorização do Ministério da Saúde nos autorizando a realizar essa cirurgia. Até então a gente só fazia transplante renal. Em fevereiro nós fomos autorizados a fazer o transplante de fígado, que foi feito em agosto, nós começamos a atividade em agosto, e de pâncreas, que nós começamos a atividade agora, tem exatos 15 dias que nós fizemos a primeira cirurgia. Então, o nosso paciente estava listado para transplante renal, que era o melhor que nós podíamos oferecer. Com a autorização do pâncreas, nós passamos então ele da fila do transplante renal para a fila do transplante de pâncreas. E com isso permitiu, após uma acurada, uma precisa seleção de um doador adequado para ele, então a gente optou por fazer o transplante e foi muito bom, foi muito bem e ele está indo muito bem. Então teve o doador, né? Acho que é de Muriaé, né? Isso. Foi do pâncreas e do rins. E os rins, a gente sabe que são 2 rins, né? E no caso aí foi também transplantado os 2 rins ou apenas um rim? A gente pode conversar mais sobre isso daqui a pouquinho. A gente vai para o primeiro intervalo do programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse caso e também sobre as formas de doação. A gente já volta. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Doutor, eu queria saber se o doador foi de Muriaé, isso é importante, né? E a compatibilidade, questão de faixa etária para o doador, tanto para o paciente que vai, né, receber o órgão transplantado, e a questão, no caso, aí, sabe que são 2 rins, né? Normalmente que o ser humano tem. Essa cirurgia foi um pâncreas e atingiu os 2 rins lesionados ou foi apenas um rim que foi transplantado? Quando a gente fala em transplante, não necessariamente a gente retira de quem está recebendo o rim que ele tem. Então, no caso diabético, ele perdeu os 2 rins e eles vão continuar naquela pessoa. É diferente do coração, que você tira um coração e coloca outro. A gente coloca um rim adicional e um rim que funciona. Tá? O pâncreas, da mesma forma, a gente não retira o pâncreas que a pessoa tem, a gente coloca um pâncreas a mais. Então, aí a pessoa consegue viver com um rim só. Então, nós tivemos esse doador lá em Muriaé, diga-se de passagem, foi um ato solidário, muito bem-vindo, tem muita gente precisando da doação de órgãos, tem muita gente que perde suas vidas por falta de um doador, então é algo que precisa ser valorizado. A equipe vai a Muriaé, faz a captação do órgão e tem até 12 horas para chegar em Juiz de Fora, preparar os órgãos e fazer os implantes. E aí foi o pâncreas e um rim que foi implantado nesse receptor. Entendi. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que tem 3 rins. No caso, os 3 rins funcionariam ou a pessoa poderia dispensar um rim?
Como é que é isso? É melhor manter o rim se todos os 3 funcionariam? A pessoa Se realmente... funciona, deixa funcionando. Né? Aí se funciona 2, você precisa do terceiro, não? É, porque às vezes fica aluno na reserva, né? Sobressalente, né? Se precisar entre campo. Fica É aqui a raro, né, importância- doutor? A importância, então, da doação, Com né? certeza. Que é o que possibilita que os avanços aconteçam, né? Que os transplantes aconteçam. Isso, é muito importante destacar isso, porque, por exemplo, nós estávamos aí com esse paciente pronto para fazer o transplante desde dezembro, aguardando uma melhor oportunidade, o doador ideal, na condição ideal, numa condição em que a gente conseguiria fazer a captação a tempo de fazer os implantes. É um doador que tem que estar num nível de estabilidade, né, de pressão arterial, de volume de urina no CTI adequado para a gente poder utilizar esses órgãos. Com o rim nós somos mais liberais, né? Mas com rim e pâncreas tem que ser um paciente que está muito estável. O pâncreas é um órgão muito sensível. Então tem que ser um doador entre 18 e 45 anos, sendo que a gente prefere os doadores mais jovens. Por quê? Depois de 40 anos já tem incidência de diabetes tipo 2, então ele já pode ter alguma dificuldade de produção de insulina, não seria um doador adequado para a gente utilizar para essa cirurgia. Então tem uma série de detalhes aí que a gente precisa trabalhar. Doutor, quando a gente fala, por exemplo, dos rins, e quando o doador é vivo, por exemplo, você tem um parente que está precisando, você tem os seus 2 rins ali em perfeito estado, como que funciona esse procedimento? A pessoa, primeira coisa, para ser um doador em vida, a pessoa tem que ter o desejo de doar. Depois disso, ela geralmente vai doar para algum parente, né, de alguma pessoa próxima. Então é feita uma série de exames para constatar a saúde daquele doador vivo. E uma vez que ele seja uma pessoa ígida, ele está autorizado a doar. Então a gente faz toda uma bateria de exames para provar que a pessoa é saudável. Quando a pessoa é doente, a gente prova que ela tem alguma doença, a gente investiga. Nesse caso, a gente prova que a pessoa é ígida e que ela pode ser um doador. Nesse caso, a retirada de um dos rins não vai afetá-la a médio e longo prazo. Então, há estudos que são um pouco questionáveis, mas só para ilustrar isso, que compara a sobrevida, né? Quantos anos de vida tem um doador de rim e quantos anos de vida tem a população geral. Normalmente, o doador de rim vive mais do que a população em geral. Assim, nossa, mas é porque ele teve um ato de boa ação e ele viveu mais? Não, na verdade é porque ele foi selecionado uma pessoa com uma saúde tão boa que naturalmente ele vai viver mais. Interessante. Deixa eu só uma dúvida minha aqui também. O doutor disse que tem 15 dias que foi exatos 15 dias que foi feito o transplante, a cirurgia. E como que está a situação desse paciente? A primeira avaliação ali da equipe médica e tudo. E também a gente conversou aqui fora do ar. Tem mais pessoas esperando para estar fazendo esse transplante também, né? Até para que essas pessoas deve estar numa expectativa grande, né? Sim, o transplante foi muito bem sucedido. Nós estamos com o paciente ainda hospitalizado, mas com detalhes, dada a minúcia do procedimento, ajustando algumas pequenas coisas, muito satisfeitos com a evolução. Nós temos em torno de mais 2 pacientes em espera. Mas é aquela história, a demanda é pequena, o número de doadores é pequeno, justamente pela particularidade desse tipo de cirurgia. Mas eu acho que é um arsenal terapêutico que não estava disponível em Juiz de Fora e a partir de agora a gente tem como lançar a mão disso. O doutor, a gente sabe que para o médico fazer um transplante realmente vive momentos tensos, né? Porque normalmente tem que ser transportado até em aeronave, porque a gente sabe que tem que fazer a retirada e tem que fazer o implante, tem um determinado tempo, obviamente, né? Sim. Porque não pode demorar muito, a gente sabe disso, e também para a retirada do órgão que vai ser substituído, né? Essa cirurgia, qual o tempo que ela levou? E até pegar esse órgão lá e transplantar, qual tempo vocês teriam para fazer esse transplante? Nós fomos acionados pelo MG Transplantes por volta de 8h30 da manhã, que fomos comunicados desse doador. E nós decolamos aqui de Juiz de Fora com a aeronave da Polícia Militar, o Pegasus, por volta de 11h30 da manhã, chegamos a Muriaé, executamos a cirurgia, chegamos de volta em torno de 5 horas da tarde, nós aterrissamos de novo no campo do Instituto Granberry, e dali o material é encaminhado para avaliar os testes de compatibilidade. Por volta de 9 da noite nós recebemos autorização para iniciar o processo, que aí o MG Transplantes autoriza, olha, está tudo liberado, é compatível, pode seguir.
a gente entra num processo de preparo do pâncreas, em que 2 cirurgiões ficam numa mesa com gelo, preparando, ajustando os vasos, tamanho, fazendo medidas mais precisas. Esse procedimento leva em torno de 2 horas. Tá? Então, por volta de 11 horas da noite, 9, 10, 11 horas, nós tivemos o início da cirurgia no receptor propriamente. Isso aí durou em torno de mais 3 horas e 40. Então, nós terminamos a cirurgia aí por volta de 2 horas e 40, 2 horas e 45 da manhã, da madrugada, foi o horário que nós encerramos o procedimento. Então, assim, de trabalho, de jornada de trabalho, isso foi quase 20 horas ao todo envolvido, né? Mas de ato cirúrgico em si, no receptor, foram em torno de 3 horas e 40. E o tempo de avaliação, se vai haver rejeição ou não, quanto tempo mais ou menos o paciente aí tem que ficar em observação? Olha, na verdade, essa é uma avaliação contínua. Ele vai tomar remédios contra a rejeição ao longo da vida dele toda. Então, ele está numa fase agora que esse risco é um pouco menor, porque ele toma uma carga de medicamentos muito grande nessa fase inicial, mas ele tem um risco de infecções maior, por isso até que ele está em observação hospitalar. Mas o perigo de rejeição sempre vai haver, né? Na verdade, os primeiros 10 dias são críticos para rejeição e para trombose, entupimento de veias, tá? Mas isso não tendo acontecido, a chance disso diminui gradativamente. Então, Mas aí, à medida que o paciente for se recuperando, como que funciona a questão desses medicamentos, quando o corpo ainda tem que reagir a eles, vai reagindo a eles também, né? Como que fica essa questão do medicamento que ele tomava antes para os próximos medicamentos? Agora ele está numa fase de adaptação que vai durar em torno de 90 dias. Então essas medicações são ajustadas quase que semanalmente, 2 vezes por semana, até ele passar por um período de estabilidade. Quando ele atingir esse período de estabilidade, ele passa por uma avaliação quinzenal. Depois de 6 meses, uma avaliação mensal até completar o primeiro ano. E depois, a cada 2 meses, a partir do primeiro ano, 2, 3 meses, dependendo de cada caso individualmente. Doutor, além da medicação, o senhor disse aí que ele vai ter que tomar, sobretudo para efeito de rejeição, ele também vai ter que ter uma dieta especial, né? E esse transplante do pâncreas, do rim, isso significa cura do diabetes ou ele está sujeito a contrair novamente diabetes mesmo com algo transplantado? Essa pergunta é muito interessante, porque essa era a grande dúvida, né? Eu, quando comecei no transplante de pâncreas, a gente ficava muito curioso com isso, como é que era a reação das pessoas. E assim, tecnicamente ele pode comer rapadura, tecnicamente, mas não é isso que ocorre, tá? E isso é até bom para quem está querendo começar a fazer dieta, né? Fica meio e para os próprios diabéticos, às vezes fica naquela questão, comer doce, principalmente o diabetes juvenil com adolescente, não tem muita informação sobre isso. Mas o diabético, com o tempo, ele perde o paladar para o açúcar. E o açúcar, quando ele ingere, passa a incomodar. Então, esse diabetes de muito longa data, já com muitas complicações, ele tem uma certa intolerância ao açúcar. Então, ele propriamente, embora possa se ingerir açúcar, ele não vai ingerir, ele vai evitar isso por causa de perda do paladar. Mas não perde por causa da doença, não, perde por falta de hábito. Você deixa de comer uma coisa doce, o doce em si, ele tem um paladar diferente. É muito agradável, a gente adora comer uma sobremesa e tudo, mas com o tempo você perde o paladar para isso. Tá? E isso acontece com os pacientes a longo prazo. Mas, doutor, e os alimentos que não são doces, mas que viram açúcar no organismo? Sim, esses eles vão ingerir normalmente sem nenhuma restrição. Ele tem uma restauração da dieta dele normal. Alguns casos há uma recidiva do diabetes ou há uma perda desse enxerto pancreático e ele volta à condição de diabetes dele. Mas isso é em torno aí de 20% a 30%, às vezes chegando a 50% ao final de 10 anos. Então é uma troca agora e uma expectativa futura de cura da doença. É justo, né? Eu queria entender um pouquinho mais sobre a questão da rejeição. Necessariamente, eu imagino que os 2 órgãos tenham sido retirados de um mesmo Sim. paciente? Do mesmo doador. O doador, perfeito. Necessariamente precisa ter o mesmo tipo sanguíneo? Sim. É feita uma avaliação de compatibilidade inicial pelo sistema ABO, igual a transfusão de sangue. O O é o doador universal, o A doa para o A, para o AB, aquela coisa toda que a gente já conhece aí da doação de sangue.
Então esse é o primeiro teste. Depois é feita uma avaliação que chama HLA, que é o antígeno. O HLA é como se fosse a nossa identidade biológica. Então a gente faz uma avaliação da identidade biológica. Se ela é compatível, no caso do pâncreas, ela não é tão necessária quanto no rim. Mas é feito o que a gente chama de prova cruzada, em que eu pego algumas células do doador e coloco em contato com o soro, com os anticorpos de quem vai receber. Se eles não brigarem, eu posso fazer o transplante. Foi o exame que a gente ficou esperando ali entre 6 da tarde e 9 da noite. Tá? Então, se virar tudo amiguinho ali, se for amigo, pode seguir. E às vezes a gente usa até órgão de doadores diferentes. Né? Então, vamos supor que a gente faz um transplante de rim numa pessoa, ele continua com diabetes muito instável, a gente faz o pâncreas depois. Também existe essa modalidade. E os medicamentos hoje dão conta muito bem dessas variações. Doutor, antes da gente encerrar, eu só queria fazer uma última pergunta. Se eu tenho interesse de ser doador, o que eu preciso fazer? Eu preciso de um documento ou só avisar minha família? Olha, em primeiro lugar, transplante não acontece sem doação. Então nós só fizemos isso graças a um doador. E para ser doador, a família precisa aproveitar a hora do almoço hoje e conversar sobre doação de órgãos. Não existe nenhum documento que eu deixe assinado que vá permitir que a doação seja feita em vida. A única forma de eu realizar essa doação é a família, sabendo que da minha vontade, respeitar essa vontade naquele momento que ela for abordada para dar autorização por escrito no momento do óbito. Então a melhor maneira é conversar em casa, falar da sua intenção, porque num evento fortuito a gente não sabe, um acidente, um AVC, um derrame, isso está presente na vida de todos, a família vai ficar mais confortável, tanto para doar o órgão quanto para não doar. Já tivemos situações em que a família era totalmente contra e o provável doador era a favor. E a família, nós somos contra, mas ele queria, então nós vamos fazer a última vontade dele. E o contrário, olha doutor, nós somos totalmente a favor, mas ele era contra, era o único lá de casa que não queria. E isso também foi respeitado. As equipes que trabalham com transplante têm uma noção muito grande do respeito à vontade da pessoa. Isso é o que tem que prevalecer. Muito obrigado, doutor. Bom, a gente agora vai para mais um rápido intervalo. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE. Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.